Olá, bem-vindos ao podcast do Projeto Integrador, turma 013 da Sala 002, realizada na cidade de Santa Branca com o professor, historiador, restaurador e colecionador de antiguidades, Sarkis. Ele já foi secretário da Cultura e tem um acervo lindo de memórias tecnológicas antigas da cidade. Apreciem um pouco deste bate-papo. Para você, foi importante, desde na entrevista que você faz com o Sesc, você comenta, né, que desde de criança você foi incentivado. Isso fez diferença na sua vida? Ter pessoas que te incentivavam a ter a curiosidade? Mas eu digo que as pessoas, eu digo que cada um tem o seu dom, né? Embora nós vivamos no mesmo espaço, temos a mesma educação, tal, cada pessoa tem uma afinidade por uma coisa, né? E eu sempre gostei desde pequeno de saber história, né? Então embora eu tivesse os meus amigos, né? Os amigos da minha idade que brincasse e tal, como qualquer criança, eu também tinha os amigos da minha avó como meus amigos, entendeu? E era uma relação assim, tanto que até hoje tem muita gente que pergunta, sabe que você sabe de tal coisa assim? E eu sei. E eles mesmo que são netos ou bisnetos não sabem, porque naquele tempo as crianças não podiam escutar conversa de adulto, não se comentava certas coisas, aquela coisa. Agora, como eu tinha afinidade com pessoa de diferente faixa etária, muita diferença de idade, às vezes 70 anos de diferença de idade, mas tratava muito de igual, entendeu? Que como eu tinha paciência de ouvi-los, eles tinham paciência de contar, né? E fora que eu era louco de mimado, né? Porque eu tinha paciência de ficar escutando aquelas coisas de quando eles eram mocinhos lá, de coisas que às vezes tinha que pensar, porque já não lembrava, que fazia muito tempo. Era até uma oficina de memória, né? Então eu acabava escutando toda hora, que você quer comer, que é bom, que você quer, então eu acabava ainda... Aí ganha alguns quitutes. Aí eu acabava mal acostumado, né? Porque... Mas eu sempre gostei, né? Então eu digo que se qualquer pessoa, qualquer estudante, seja criança, jovem, adulto, se ele tem uma natureza e ninguém estimular, ninguém der atenção, ninguém incentivar, às vezes ele acaba se perdendo, né? Acaba perdendo aquele talento, uma coisa que seria gratificante para toda a vida dele, né? Então o estímulo sempre é importante, né? Então os educadores têm que perceber as habilidades dos seus alunos e estimulá-los, né, para que eles se desenvolvam naquilo que eles têm afinidade, né, que eles têm vontade. Né? Isso faz com que eles demonstrem mais interesse até por determinadas matérias, né, por determinadas situações. Aqui nesse espaço que você tem, que tão nostálgico, assim, de vários materiais, você tem uma história riquíssima, mas não só de história. Você acaba aqui tendo meios de literatura, como a gente comentou, geográficos, né? Materiais que veio da Alemanha, que veio de Portugal. É um negócio assim, de números. Quando você vai lá ver os sapatos, né, da sapataria, você tem lá os números para serem trabalhados. Né? Exatamente. Então você consegue agradar gregos e troianos, como diz o ditado antigo, né? Porque às vezes ele não tem afinidade pela história, mas pela matemática, ou então pela mecânica. Né? Então, gente, é brilhante. E essa coisa do saber fazer, né?
Eram trabalhos, assim, manuais, quase artesanais, né? E hoje em dia parece que só a pessoa apertar um botão e o negócio está pronto. E era um trabalho tão bonito e tão... Então, mas para chegar nisso foi um longo caminho. É daí que saiu, né, dessas coisas. Tem algumas coisas que são até rudimentares, né? E que deu nessas tecnologias que nós temos. E eram novas tecnologias naquela época. Imagino que eles mesmos tinham dificuldade até para reconhecer, né, aquele trabalho, aquela máquina. Até de aceitar, né? Quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra, as primeiras máquinas e tal, houve revolta de trabalhadores de invadir as manufaturas e quebrar as máquinas, né? Porque viam que ia tirar o trabalho, porque uma coisa que ficava o dia inteiro para costurar, a máquina costurava no instantinho, né? Mas, por outro lado, não. A população era muito pequena. Hoje, veja a população mundial. Se quisesse estar costurando à mão, tinha gente aí que não teria suporte. Não teria roupa, não teria calçado, não seria capaz de suprir a demanda. Então, veja, a evolução das tecnologias também se dá em função da evolução da sociedade, né? Então, a população foi crescendo, porque foram mudando, cada tempo é seu tempo, né? Foram sendo tomadas medidas sanitárias, a medicina foi evoluindo, né? Foi melhorando os meios de moradia, de água, saneamento básico, abastecimento, conforto, né? Então a expectativa de vida aumentou, então a população também aumentou. Então a tecnologia vai acompanhando o seu tempo. O ser humano é genial, né? Então ele vai desenvolvendo novas tecnologias para atender a demanda do seu tempo. Você, como professor, comentou que levava sempre os alunos para passeios no Ipiranga, no Museu do Ipiranga. O Museu Paulista, que chamava. O Museu Paulista. O Museu do Ipiranga, que chamava antigamente, né? Então eles gostavam, né? Porque era justamente esse... Eu acho que é importante você ter contato com alguma prova material da época, porque isso desperta curiosidade. Principalmente hoje, que nós somos marcados, a nossa sociedade é marcada pela ciência e a tecnologia aplicadas, né? Então, principalmente os mais novos têm o hábito de imaginar que sempre foi assim. E não é. Veja, esse conforto, vamos dizer, que nós temos hoje é uma coisa muito recente, né? É muito nova. Né? Foi um longo caminho, um longo trajeto até nós chegarmos onde nós estamos, né? A gente vê ali dentro da sala de aula hoje em dia, e é um dos motivos do nosso projeto com a turma do EJA, é a aplicação da tecnologia hoje em dia. A maioria delas são senhoras, né? Tem ali certas dificuldades, mas no entender dela, as dificuldades com a tecnologia são atuais, e não são. As dificuldades com tecnologia, como você mencionou, é de cada período vivido. Então, cada pessoa, dentro do seu século, da sua década de vivência, tem lá suas dificuldades. Mas acho que a minha geração foi a que mais passou por transformações, né? São os últimos 40 anos, a tecnologia mudou muito rápido. Como que você enxergou isso para você e para os seus alunos dentro desse período? Não, exatamente. Foi um processo muito rápido, de mudanças muito rápidas, né? Porque o foco hoje é outro, né?
Antes demorava a mudar porque não tinha como mudar, era aquilo mesmo. Você podia fazer uma coisa um pouco mais leve, entendeu? Mas era quase tudo mecânico, né? Então, o relógio mecânico é sempre um relógio mecânico, não tem de onde você fugir, né? Você pode mudar um pouquinho a carinha do mostrador, do pêndulo e tal, mas a máquina é a mesma, né? Mas hoje não é isso que acontece, né? Nem relógio usa mais, o celular já tem relógio. Mas se você usa o relógio, a maior parte dos relógios é tecnologia digital. Não é mais relógio mecânico, né? Ainda existem, né, os relógios mecânicos, mas é por uma parcela muito pequena da sociedade. Eles ainda custam caro, né? É difícil a manutenção e tal, né? Mas, veja, hoje, agora, a diferença que eu aponto sempre é que hoje é tudo passageiro, né? E até a década de 50 do século passado, não. Era tudo feito para durar ad eterna, né? Tanto que vocês veem esses exemplares, por exemplo, das máquinas de costura, estão com mais de 100 anos e estão costurando. E a minha mãe tem uma dessa, Singer, fala, né? É muito antiga e tá inteira, ela usa muito. Mas era feito para durar, né? Porque custava caro. Era uma parcela muito pequena da população que tinha, a maioria não tinha, entendeu? Mas ela era feita para durar, né? Material, tudo. Hoje não é feito para durar, porque as coisas mudam muito rapidamente. Veja, o próprio celular, daquele Motorola desse tamanho, que era um telefone móvel, era um telefone. Olha o que nós temos hoje. Eu tive, acho que 4 ou 5 telefones, né? O primeiro foi um Motorola, pequenininho, cinza, desse tamanhozinho, que foi quando virou o boom de todo adolescente ter um celularzinho. Meu pai me deu um. Aí depois eu ganhei um Nokia, que daí a tela já brilhava. Tinha um joguinho de cobrinha e tudo mais. Aí foi um outro Motorola, que já entra quase nos smarts, né? Tem lá os Androidzinhos, você já conseguia ver um filme, mas a internet já não era aquela coisa. Hoje em dia o meu celular é praticamente um computador. Edito, uso Word, Office, eu uso o pacote Office inteiro ali dentro, ligo, videochamada, gravo, não preciso de uma filmadora. Exatamente. E é muito rápido, né? Mas a vida útil do equipamento é curta. Ele já não vale aquilo que eu paguei ano passado. E daqui a pouco ele está obsoleto. Já tem coisa melhor, né? Mais compacta e tal. Veja, o gancho daquele telefone que vocês estavam vendo lá, do primeiro telefone de parede. Só o gancho pesa uns 4 ou 5 celulares do de hoje, né? Você ficar segurando ali ainda e falando em pé, né? Então, hoje é tudo muito rápido, né? E tudo muito rápido, né? A gente estava comentando na minha casa sobre os orelhões, né? Que antes era uma medida de emergência. Você ia em cada lugar, não era todo mundo tinha telefone dentro de casa. Aí o meu filho questionou, olha, mas o orelhão no estádio de futebol, porque no estádio de futebol tinha pessoas, se acontecesse alguma coisa, alguém ligava. E às vezes em vilas não tinha, era só o telefone do mercadinho do seu Zé lá, que alguém dava o número para outra pessoa, daqui tantos minutos eu retorno a ligação. Mas isso já na minha época. Na que você falou, a pessoa demorava 2 dias para conseguir uma linha telefônica. Exatamente. Né? Entendeu? Então vai mudando, né? E hoje fala em tempo real, as coisas estão em tempo real, né? Agora, por outro lado,
cantou-se muito o século XXI, né? Cantou-se muito no século passado, né? Lembra, tinha aqueles desenhos da família Jackson, com aquelas cidades espaciais, cidades planetárias, não sei o que, não sei o que. E logo no comecinho do século XXI nós tivemos uma pandemia e ninguém sabia o que fazer com a pandemia. Entendeu? Nós adotou-se medidas lá do tempo da gripe espanhola. Da gripe espanhola que nós comentamos. Mas porque não sabia o que fazer. Então, ficou todo mundo perdido, né? Ficou todo mundo perdido. Embora a medicina tenha evoluído, tal, tenha novas tecnologias e tal, ainda há brechas, ainda há falhas, ainda há muito a evoluir, né? Há muito a evoluir, né? Então veja que o problema foi um problema, uma questãozinha básica, leito, né? Foi. Então, se a gente olha aí há 30 anos atrás, qualquer cidadinha do tamanho de Santa Branca tinha um hospitalzinho, uma Santa Casa com 20 leitos. Hoje, a maior parte das cidades do porte de Santa Branca não tem mais Santa Casa, só tem pronto atendimento, né? E a população aumentou, triplicou, olha quanto é a população. Então, ficou todo mundo perdido, ficou aquela complicação, né? Então, veja, o século XXI teve lá suas evoluções ainda, mas tem muita coisa para acontecer, que ainda vai mudar, que ainda vai se transformar, né? Porque o mundo, a sociedade está sempre se transformando, está sempre mudando, né? Para atender às suas demandas, né? Eu acho isso maravilhoso. Às vezes vai só numa linha assim, né? Mas esquece que é uma árvore, né? Então tem muitas ramificações, tem muitos galhos, tem muitos setores. Então ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada, mudada, revista, de aplicar novas inteligências, né? Novos conhecimentos para dinamizar, para otimizar, né? o acesso das pessoas. Né? E assim, eu lembro que na minha época a gente assistia muito jornal e o que falava no jornal era certo. Hoje em dia tem muita fake news, né? Você tem acesso assim à tecnologia para ter informação? Como é que você lida com essas fake news? Aí eu Você não tem celular, não assiste televisão? Não, eu assisto televisão, noticiário, essas coisas. Esses canais que têm assuntos interessantes, entendeu? Sobre os canais pagos, né? Então essas coisas eu acompanho. Mas esse negócio de ter o celular para ficar acompanhando essas fofoquinhas, essa coisa que não sei quem nasceu, não sei quem morreu, daqui a pouco é mentira, é verdade, que parece quadrilha. Né? Então, eu acho que ainda mas eu acho que isso também é um pouco da natureza humana, né? Que gosta também de um pouco de futilidade, né? Que não é só coisa séria, coisa certa, né? Gosta de uma... E tem gente ainda, infelizmente, né? Que brinca com coisa séria, né? Então não mede as suas ações, né? Às vezes coloca em dúvidas ou em risco até mesmo grupos, né? Por veicular coisa que não é verdade, né? Então toda tecnologia tem isso, né? Ela tem que ser bem usada, bem aplicada, né? Mas infelizmente ainda nós fazemos guerra, né?
Verdade. né? Então, ainda por isso que eu digo, tem muito ainda a evoluir, né? Embora o ser humano seja genial, não é sempre que ele usa essa genialidade para o bem, né? Às vezes ainda usa para o mal, né? Você comentou sobre o seu trabalho de restaurador. Esse trabalho de restaurador começou naturalmente devido ao seu trabalho como professor, historiador? Ou desde pequeno você já costumava mexer e reformar coisinhas? Desde pequeno. É a coisa É porque eu cresci no meio de gente que tinha muita diferença de idade e com habilidades, né? Então eu fui aprendendo, né? Aprendendo, por exemplo, o Nogueira era protético, trabalhava como dentista prático. Tinha um maçarico lá para fazer prótese móvel, ponte móvel, né? Tinha que fundir. A criança ama fogo, eu achava lindo, né? Mas não deixava eu mexer porque eu era muito pequeno. Mas daí ele ensinou a fazer os moldes daqueles ombinhos que criança brinca de soldadinho, indinho e tal. Ele ensinou a fazer os moldes e tal daquilo, e daí fazia de resina. Ficava tudo cor-de-rosa, né? Daí quando eu fiquei maior, daí deixou pegar um maçarico. Daí vai fazer de chumbo, mas daí eu não gostava de chumbo, porque o chumbo é mole, daí saía a cabeça, saía o braço, né? Então, mas aprendi, você vai aprendendo, vai criando habilidades. Quando eu era pequenininho, por exemplo, meu tio trabalhava era administrador geral das fazendas da Santa Eudócia. E o patrão dele vinha todo final de semana, né, na cidade, eu lembro. E no meu aniversário ele trouxe um carrinho a corda para mim, era o que havia, né, de moderno. Daí ele tirou da caixa, deu corda, soltou para mim ver como é que andava, dei corda, brinquei. As crianças foram embora, os adultos ficaram na sala, né? E eu fiquei no quarto com os presentes, mas como eu estava muito quieto, minha mãe foi espiar. Daqui a pouco, quando eu olhei, estava todo mundo olhando pela frincha da porta. O que eu fiz? O carrinho andava, virava aquilo, o carrinho andava. Como é que ele anda? Ganhei a gaveta da máquina de costura da minha mãe, peguei a chave de fenda, soltei os parafusos, tirei, fui desmontar, mas daí soltou a mola e jogou tudo fora. Ai. E eu estava tentando enfiar, não conseguia, não sabia como é que era. Aí todo mundo deu risada e ficou por isso mesmo. Chegou na outra semana, na sexta-feira, o Leme chegou de São Paulo, bateu na porta lá. Minha mãe atendeu, vim trazer outro carrinho para isso aqui. Minha mãe não precisava, seu Leme disse, não, deixa o menino, criança. Daí minha mãe me chamou, fui lá, aí falou, Isaacs, agora você já sabe como é que ele anda. Não vai desmontar esse também. Tá bom, obrigado, não sei o que, vupt, para dentro. Ai, gente. O que eu fui fazer? Desmontar o carrinho. Curiosidade. Arranquei os parafusos, Agora com mais cuidado. tirei, daí eu olhei, daí eu peguei todas as peças que eu tinha juntado e pus cada qual no seu lugar. Só a corda que não dava certo, porque a corda estava desse tamanho, soltou. O que tem corda é relógio. Olha. Fugi, fui no relojoeiro. Era lá perto do mercado. Cheguei lá e falei, fugiu dessa aqui. Eu falei, fugi. Eu fugia mesmo. Fugia pegar táxi com a minha avó e tal. Eu me escutava por aí. Falei, como é que põe isso aqui? E ele pegou da minha mão, foi lá dentro, pôs, devolveu. Falou, pronto. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei como é que põe, não mandei você pôr. Daí ele deu risada, abriu um portãozinho, mandou eu entrar. Falou, você não consegue pôr a corda. Você não viu como ela ficou grande? É aço, é dura.
você não é criança, não tem força, se for mexer, vai cortar a sua mão. Quando vai tirar a corda, daí ele mostrou para mim, tem que fazer assim, ó. Daí você tira os parafusos, você desmonta, tira a corda. Depois você volta a corda e pronto. Agora, se tirar, ela pula e acontece o que aconteceu, esparramou tudo. Falei, isso sim. Daí desmontou tudo de novo, eu tirei, montei, fui embora, voltei a carcaça do buguinho, era um buguinho. Voltei a carcaça e tal. Daí à noite, a hora que os adultos iam lá pro bar do Agenor, as crianças também iam, porque o Lene pagava pizza pros engraxados e tal. E eu ganhava 5 cruzeiros, sexta, 5 sábado, 5 domingo, para gastar no bar do Agenor. E daí eu cheguei lá com a caixinha, o Lene já abriu a carteira para me dar os 5 cruzeiros, para gastar no bar do Agenor. Eu peguei os 5 cruzeiros, pus no bolso, abaixei no chão, abri a caixinha, dei corda nos 2 carrinhos, e os 2 saíram andando. Ele olhou, deu risada, falou, Sarkis, devolva os 5. Eu no bolso, devolvi os 5. Hoje você vai ganhar 10. Então você aprende, porque você vai fazer desde criança, né? Então você vai aprendendo. Foi um crescimento através de experimentação mesmo, né? E depois de vivência. você via fazendo, entendeu? Claro que eu não podia fazer como o profissional fazia, mas tanto que não tinha nem força, era criança, era pequeno. Mas eu via fazer, eu via traçar, eu via serrar, eu via furar, eu via pregar. E como eu gostava de ficar vendo, eles deixavam o que eu podia fazer, entendeu? Tirar uma lasquinha da madeira, com formão e tal. Tanto que desde pequeno, até hoje tem isso preto por dentro, até hoje eu ainda faço, mas quando eu era pequeno, era pior. Eu tinha ganância de ferramenta. Aí a minha madrinha comprou para mim um kitzinho assim de ferramentinha, dessas que dão para criança, martelinho, alicatinho, não sei o que, mas tudo de plástico. Durou um dia. O alicatinho ainda tem até hoje no meu quarto de ferramenta. Estragou tudo. Ela veio, falou, reclamei. Isso aqui não adianta nada. Não dá para fazer nada com ele. Daí ela comprou um kit do pequeno marceneiro. Coisa para criança. Mas esse já era de ferro e tal. Mais durável. Mas não tinha corte. Era para criança, não pode ter corte, né? Já reclamei. Daí começaram a me dar ferramenta de verdade. Achavam as menores. Entendeu? Aí teve um aniversário que perguntaram o que eu queria ganhar de presente. Eu falei, eu quero um pé de cabra. Isso deu um trabalho pro meu pai. Foi achar lá em São José. Nem que fosse pequeno, porque o pé de cabra é grande, né? Mas eu vi com certeza alguém usando e achei bonito. Me deram aquilo de presente de aniversário pequeno, assim, tem até hoje. Eu peguei uma tábua lá, pegava um martelo e ia pregando o prego, pregava, depois arrancava, pregava, arrancava. Assim foi. Mas você aprende a pregar, entendeu? Você vai. Então você aprende a fazer as coisas, vai aprendendo, né? Porque gosta. E através dessas experimentações foi que você resolveu se tornar professor ou não? Isso foi uma consequência do historiador e restaurador? Eu acho que é um amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, né? Mas a gente não pode guardar o que sabe só para si, né? Tem que passar para o outro, né? Então, mas eu só... A mãe tinha dado a memória, né? De guardar a memória, né? Os objetos. Né?
Aí quando, na ocasião da municipalização da educação, daí precisava a educação, era educação, cultura, esporte, era tudo. Mas daí não podia mais ficar, né? Por causa de recursos e tal, né? Então teve que desmembrar o esporte, desmembrar a cultura, né? Tal. Aí nessa ocasião eu fui convidado para ir para a cultura. Né? E daí lá fiquei uns 20 anos. Mas, Nossa, muito tempo. mas ainda não logrei chegar onde eu quero chegar, que é fazer com que a cidade tenha uma casa da memória, um local que possa, maravilhoso, né? que possa guardar os saberes, as memórias. Né? Então eu acho que a gente ainda chega lá. Né? Olha, esse Tem que ter magnífico paciência. se tivesse, né? Ai, eu até hoje fico tão triste Eu de levei- não ter mais biblioteca, né? Eu levei Legal. 30 anos para conseguir uma máquina, tem coisa que eu levo mais do que isso, eu tenho paciência de esperar, isso se chama longanimidade. Né? Então as coisas não é na hora que a gente quer, as coisas são na hora que elas têm que ser. Né? Então, às vezes, você precisa esperar muito. Mas acaba dando certo. Você não pode desistir. Né? Sempre que você tem uma oportunidade que você vê que você pode estar sugerindo, né? Você falando que vai indo alguém a se sensibilizar que quem não tem história, não tem memória, não tem amor, não tem identidade, não se identifica com nada. Né? A gente tem que saber da onde nós viemos, como as coisas eram, como as coisas chegaram até hoje, para que a gente aprenda a valorizar. Né? E a gente só valoriza, só ama aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não pode valorizar. Então é importante ter um espaço que possa fazer isso, né? E o caminho para as cidades do Porto de Santa Branca é esse, né? Que museu é coisa para a cidade de grande porte, né? Que tem toda uma estrutura, precisa de museólogo, precisa de toda uma equipe técnica, né? Que cidades pequenas do Porto de Santa Branca não tem como manter, né, esse tipo de equipamento. Né? Mas uma casa da memória, um espaço que possa preservar e contar um pouco dessas memórias, dessa história, dessa evolução da cidade, isso é factível, isso dá para fazer. Né? Então, a necessidade só que haja vontade, né? Vontade política em se fazer. Né? E às vezes a história, a cultura, a memória, né, acaba sendo relevada a segundo, terceiro plano. Né? Prioriza-se outras coisas, né? E esquecem um pouco da importância em se preservar a história, a memória de um lugar. Né? É bom, acho, a gente saber de onde que a gente veio pra gente saber pra onde que a gente vai, né? Exatamente. Acho que a gente se perde um pouco, né? Assim, o meu filho fica doido por quando eu falta falo de parentes. essas casas que foram tombadas, né, da prefeitura. Ele olha, dele vem embaixo aquelas janelinhas, eu falo ali que ficavam os escravos, né? Ele fica, nossa, do Barão, que o Barão, antigamente a gente tinha reforço lá embaixo, né? É muito legal, as paredes são bem grossas, é bem diferente a estrutura da casa, né? A evolução da técnica construtiva, né? Então tudo tem um processo de evolução, né? Então é por isso que eu acho importante preservar, registrar, guardar essas memórias e essas provas. Não é possível congelar um lugar, mas uma ou outra prova da existência, a gente tem que deixar. O ser humano sempre quis provar essa existência, né? Exatamente. Então, nós não podemos congelar, né? Não tem como preservar tudo, manter tudo,
porque não é assim que funciona, né? Mas algumas provas, algumas referências, a gente tem que deixar, né? Tem que registrar. Professor, é isso. Muito obrigada por nos receber na sua casa, por Mas nos acolher com tanto sempre carinho. um prazer poder Por essa ajudar. aula maravilhosa, gente. Maravilhosa. É sempre de bom tudo, de poder tudo. ajudar a compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Nossa, foi incrível. Incrível, né? Obrigada por todo o conhecimento. Obrigada por nos acolher de verdade, por mostrar tanta riqueza num só lugar. E estejam à vontade em outras ocasiões, em outros projetos, no que eu puder colaborar, nós estamos Vamos sempre prestigiar seu filme. Qual que é o nome do filme? aqui. Onde o tempo faz a curva. Ah, olha aí, ó. Onde o tempo faz. Vamos prestigiar seu filme. Assim que sair. Vai sair. Vocês vão ficar sabendo. Chegamos ao final do podcast. Agradecemos a participação do professor Sarkis pelo momento de interação e por compartilhar tanto conhecimento. Agradecemos aos alunos do EJA presentes no momento, a professora Valéria, responsável pela turma, e todos os membros do grupo que colaboraram para que este encontro acontecesse. Obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo podcast do Projeto Integrador.